Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje, excepcionalmente essa semana, nós tivemos que trocar a data por problemas pessoais. Teve que trocar excepcionalmente essa semana para quarta-feira. Porém, continua, tá? Nosso cronograma se mantém todas as segundas-feiras. Apenas houve alteração do horário. Ao invés das 8, nós mudamos para as 19. A gente fez uma enquete, o pessoal preferiu das 19, então nós fizemos essa alteração, certo? Devido a esses problemas pessoais que me impossibilitou de estar fazendo essa live na segunda-feira, essa nossa live de número 3, nós tivemos, acabei que peguei essa situação ruim, né? Quando a vida te manda limões, faça uma limonada. Então peguei essa situação ruim e acabei convertendo num exemplo real, num exemplo, uma aplicação real que a gente possa fazer aqui na aula, um exemplo que eu acredito que vai ser bem interessante. Nós vamos fazer uma continuação da aula da Live 2 da semana passada, que é trabalhar com GPTs, só que dessa vez agora eu vou mostrar um recurso do GPT pago para criar GPTs, e em paralelo a gente vai fazer um teste com ele, com uma aplicação real, em um tema, em um assunto bem polêmico, tá? Mas vamos em frente. Me desafiaram nesse tema e a ideia aqui é a gente mostrar como realmente a inteligência artificial ela está em tudo e ela pode ser aplicada em tudo. Tá? É claro que o que eu vou mostrar para vocês hoje é uma situação de referência, não vamos dizer assim, um substituto, mas só para mostrar para vocês a qualidade das informações e como a inteligência artificial ela pode ser um aliado. Tá? Não, a ideia, como a gente sempre reforça, a inteligência artificial ela não está aqui para substituir ninguém, ela está aqui para poder potencializar o nosso dia a dia, as nossas ações, o nosso trabalho, de uma forma que a gente possa otimizar, ganhar mais tempo e usar a mão de obra humana para serviços que realmente vale a pena, que precise do feeling humano, certo? Que nenhuma inteligência artificial possa substituir, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar início. Vou compartilhar aqui minha tela. Lembrando que todas as nossas lives elas ficam gravadas, a gente disponibiliza agora lá no nosso portal lá da Hotmart, no grupo, a gente tem o tutorial de como acessar essas aulas gratuitas, continuam gratuitas, tá? Mesmo para quem não assistiu aqui ao vivo, o acesso vocês conseguem assistir sem custo nenhum, certo? Então vamos lá. Eu vou estar utilizando hoje, a gente vai voltar, né, como eu falei, dando continuidade da aula da semana passada, essa nossa live 3. Só que agora eu vou utilizar um recurso do GPT pago, tá bom? Que nós vamos criar, lembra que, né, vou recapitular, né, da aula anterior, nós aqui exploramos os GPTs que são criados por outros usuários. Então, se você precisa de algum tema, algo mais específico, você pode vir aqui em Explorar GPT e você consegue buscar alguma orientação específica para um determinado tema. Eu até coloquei aqui como exemplo, como a gente, na primeira live, a gente trabalhou com o N8N, coloquei aqui, ele mostra várias opções aqui de GPTs para nos auxiliar com o N8N. Certo? Então aqui você pode escolher, ele vai ser um assistente mais específico para aquele propósito, para o que ele foi configurado. Tá? Então hoje nós vamos criar o nosso GPT. Lembrando, esse é um recurso, o que eu vou mostrar aqui é mais para vocês, até antes de investir em querer pagar um GPT pago para poder conhecer, gostaria de mostrar também alguns dos recursos que estão disponíveis, porém, não dá para ser acessados pelo gratuito. Então vamos lá. Deixa eu só... Deixa eu sair daqui, vamos para o início.
para me reorganizar aqui. Quando vocês vão acessar, né, o GPT de vocês, quando vocês tiverem um plano, tá? Aqui eu estou utilizando o plano Plus, que é $20 por mês. Tá? Esse Pro de $200, é o que eu já comentei na aula anterior, nós não recomendamos. São recursos assim que não fazem sentido. Vamos aqui então para o nosso painel principal. Eu vou vir aqui no menu de usuário. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Acho que fica melhor assim. Melhor visualização. Então aqui nós temos aquele menu que nós conversamos, né, passamos na live anterior. Aqui tem meus GPTs e personalizar GPT. Nós trabalhamos na parte de personalizar. Hoje nós vamos criar um GPT, né, os meus GPTs. Vamos vir aqui. Nessa conta aqui eu removi todos os que eu já tinha feito para a gente poder criar, mostrar um aqui do zero. Então ele vai ficar com esse aspecto. Eu vou ocultar aqui para a gente focar só na informação que a gente precisa. Então, eu vou clicar aqui em criar GPT. Nas lives anteriores a gente tinha comentado, né, falou sobre engenharia de prompt, que é muito importante você saber criar esses recursos, saber dar as orientações corretas para o seu GPT, de uma maneira que ele consiga ter todas as informações necessárias para que ele consiga te dar uma resposta precisamente dentro daquilo que você precisa, ok? Mas nem sempre é fácil você criar um prompt, não é um trabalho complexo, e começar do zero, mais complexo ainda. Então, quando você vai criar um GPT aqui utilizando a plataforma do ChatGPT, ele te dá a opção, ele mesmo pode te auxiliar a criar esse GPT, ele cria essas instruções, esse prompt para você. Então, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou colocar basicamente as informações que eu preciso, do que eu quero que ele crie, que ele faça, e ele vai criar o prompt de acordo com o que nós solicitarmos aqui, e ele já faz as configurações de uma maneira automática, tá certo? Então, como eu comentei, hoje o tema seria um pouco mais polêmico, e nós vamos criar aqui um médico, tá? Nós vamos fazer um GPT, um agente de um médico, um pneumologista, pediátrico. E por que eu estou utilizando isso como exemplo? Porque como minha filha acabou ficando doente essa semana, foi uma das razões pela qual tive que alterar a data para hoje. E então acabou que nós passamos em médicos, tivemos acesso a alguns exames, algumas exames de imagem, exames de sangue, e com esses dados, com essas informações, nós vamos simular aqui, dentro, com esse nosso doutor que nós vamos criar aqui no ChatGPT, um GPT para isso, e nós vamos fazer um comparativo com o laudo real, o laudo do médico, com o laudo desenvolvido pelo nosso agente aqui, pelo nosso GPT, tá certo? Então, aqui a configuração para fazer isso dentro do próprio GPT, ela é muito mais simples, porque ele já deixa os campos aqui pré-determinados, dos quais você precisa preencher, e ele mesmo vai te auxiliando no que você precisa colocar. E aí depois você só vai refinando, conforme você vai testando, você vai fazendo um refinamento. Como eu vou fazer um exemplo aqui, nós temos pouco tempo, a gente tem uma live de 1 hora, e a ideia não é não vamos criar um médico aqui, é só para exemplificar, para mostrar para vocês que a inteligência artificial ela pode ser aplicada inclusive na medicina e de uma maneira bem efetiva, uma maneira que você consiga otimizar, auxiliar nos médicos, principalmente em pré-diagnósticos. Como eu falei, a ideia aqui não é substituir de forma nenhuma, tá? Em hipótese alguma. Mas vou dar como exemplo, hoje, atualmente, eu moro numa cidade pequena e os recursos da área de saúde são menores, né? Não tem tanto acesso. Nós temos apenas uma UPA, e nessa UPA não tem os médicos, obviamente, que atendem, porém, muitas das especialidades não ficam lá, fica numa outra unidade. Então, se você faz um exame de imagem, por exemplo, e não tem ali um médico naquele momento que possa fazer esse diagnóstico, eles vão
Você faz o exame lá, você fica aguardando, eles vão pegar esse exame, vão mandar, mandam por WhatsApp mesmo as imagens, e a gente tem que aguardar esse médico em outra unidade passar o relatório, passar o diagnóstico, para que o médico daqui, né, possa fazer a sequência, né, no tratamento que for necessário. Então, imagine se você tem dentro desse hospital, nessa unidade de pronto atendimento, um agente na qual ele possa já antecipar, já criar esse pré-diagnóstico de uma maneira que ele já faça, já adianta, só manda para o médico olhar, analisar e validar se realmente aquelas informações estão de acordo, e você já tem ali uma informação muito mais rápida, muito mais fluida. Então, é uma de N possibilidades que você pode aplicar a inteligência artificial hoje para auxiliar nos recursos em situações que nós realmente precisamos, né? Então, vamos lá. Aqui, a primeira coisa, ele pergunta, quer saber o nome do seu GPT. Eu vou colocar aqui, vou colocar Dr. Ray. Uma descrição, vou colocar aqui qual vai ser a especialidade dele. Ele vai ser um pneumo... Deixa eu ver se eu vou saber escrever isso. Pneu... Eu vou colocar e vou deixar o corretor me ajudando. Aqui também tá. Vou deixar o corretor... acertei. Pneumologista pediátrico. Acho que não. Pediátrico, pronto. Instruções. Então, deixa eu até copiar isso aqui, que isso aqui é um trava-línguas. Você é Dr. Ray, um médico especialista em pneumologista pediátrico, no qual auxilia os médicos com um pré-diagnóstico com base nos resultados de exames apresentados e sintomas informados pelo paciente. O que eu não tenho acento, tá bom. Aí, ok, eu dei uma breve descrição, então assim, tá vendo que eu não estou me preocupando em desenvolver um GPT, um prompt muito detalhado. Aqui a ideia é colocar a informação de uma maneira fluida, da forma como eu gostaria que ele preenchesse. Desculpa. E ele vai modificar e vai criar esse prompt da forma como ele precisa, tá certo? Então, aqui eu iniciei basicamente a função dele. Agora eu quero especificar como eu quero que ele atue, com as perguntas que ele vai fazer. Então, vamos colocar aqui. Você deve perguntar quais os sintomas. Vamos colocar por itens, acho que fica mais fácil. Você deve perguntar quais os sintomas apresentados, possui exames eu vou colocar só exames porque pode ser, né, qualquer coisa. Possui exames, se sim, compartilhe. Seu diagnóstico deve ser em uma linguagem acessível, de fácil entendimento. E deve sempre orientar que este diagnóstico
é apenas uma referência e que deve ser validado por um profissional. Um profissional, tá bom. Então, vamos dar uma revisada, mas eu acho que aqui já tem as informações básicas para que ele possa, para ele já criar esse prompt inicial e para a gente já começar a fazer alguns testes com o material que eu já deixei separado aqui. Então, você, Dr. Ray, um médico especialista em pneumologia, na verdade, aqui, né? Pneumologia pediátrica, no qual auxilia os médicos com um pré-diagnóstico, com base nos resultados de exames apresentados e sintomas informados pelo paciente. Você deve perguntar quais os sintomas apresentados, possui exame, se sim, compartilhe, e seu diagnóstico deve ser uma linguagem acessível, de fácil entendimento, e deve sempre orientar que esse diagnóstico é apenas uma referência e que deve ser validado por um profissional. Então, legal, a gente já fez aqui, isso aqui não é um prompt, tá? Mas isso aqui a gente está descrevendo e o próprio chat GPT aqui ele vai desenvolver o prompt que ele precisa para poder ter esse resultado. É um pouquinho diferente daquele trabalho que nós fizemos na live anterior, que nós realmente desenvolvemos ali o prompt e depois, conforme os testes, nós fomos ali lapidando, deixando ele mais refinado, tá certo? Então, quebra-gelos aqui, isso aqui não tinha esse campo aqui. Não tem nenhum exemplo para o usuário iniciar a conversa. Ah, tá. São as perguntas iniciais. Aqui você pode fazer, quando você abre, ele já fica com aquelas perguntas prontas que você já pode deixar, por exemplo. Me ajude com o exame, preciso de um diagnóstico. Nós vamos deixar em branco, e quando a gente deixa em branco, ele já cria automaticamente com base no prompt que ele está desenvolvendo. Então, esse aqui a gente não precisa preencher. Tá? Base de conhecimento. Então, no caso aqui, como eu falei, a ideia, eu não vou criar um especialista, é só para a gente mostrar uma apresentação rápida de referência, mas se eu quisesse deixar ele, vamos supor que ao invés de fazer um médico, eu fizesse um advogado, aqui seria interessante eu carregar, por exemplo, arquivos de constituição mais atualizada, enfim, N informações que a gente pode carregar, que ele vai usar como base de conhecimento. Tá? Quando a gente coloca uma base de conhecimento aqui, ele vai usar como referência essas informações. Se a gente não coloca nada, ele vai usar as informações que ele tem no seu sistema completo, né, na rede da própria OpenAI, no caso. Tá? Então, esse aqui a gente também não vai usar, mas só para explicar para que serve. Recursos, aí busca na web, ok, Lows, ok, geração de imagens, ok, intérprete de código e análise de dados. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar, mais para quando você vai criar algum GPT programador, ele vai te ajudar com código. Tá? Isso aqui a gente pode deixar desativado. E ações aqui, se você quiser criar novas ações aqui, você pode. Mas a gente aqui também é um pouco mais detalhado, para esse exemplo a gente não vai aplicar. Bom, então, ou seja, aqui bem simples, gente, o nome, a descrição, que é o que vai aparecer como um subtítulo dele, as instruções, que é o que eu quero que ele vai desenvolver um prompt em cima dessas informações que eu preciso, e aqui a gente deixa como está. Então, aqui nós já criamos, e ele já deixa aqui uma pré-visualização, para você já testar aquilo que você fez, para saber se ele está respondendo de acordo. Então, vamos fazer um teste aqui. Aqui a gente não cria ainda, tá? Aqui é só quando a gente já tiver refinado e ter feito os testes básicos que a gente precisa. Então, vamos fazer um experimento lá. Tudo bem? Aí, aqui, como ele já deu o prompt dele, lá tudo bem. Se fosse alguma questão de saúde, me conte. Quais os sintomas estão sendo apresentados? Se você possui algum exame, se sim, pode compartilhar comigo. Ou seja, ele pegou aquelas informações que a gente pediu para ele solicitar e ele já está aqui solicitando logo de cara. Uma informação que eu acho interessante a gente perguntar é o nome do paciente. Né? A gente não colocou aqui, ele também não está no prompt aqui nas especificações. Então vamos colocar aqui que primeiro para ele perguntar, né? Aí quando eu já começo a editar aqui, ele já limpa aqui, tá? Porque ele já sabe que vai mudar alguma coisa. Então vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui. Pergunte o nome
O paciente já. Pergunte o nome do paciente. Então vamos lá, de novo. Agora que ele já se... não ficou legal. É que ele se apresentou, sou o Dr. Ray, pneumologista pediátrico, estou aqui para ajudar com o pré-diagnóstico. Para começar, você pode me informar, por favor, qual o nome do paciente? Não, tá legal, né? Porque não necessariamente ele vai fazer um diagnóstico para quem está conversando com ele. Então, até que ficou interessante. Qual o nome do paciente? Você vai informar o nome do paciente, quais os sintomas e se o paciente possui exames realizados. Então, a gente já iniciou de uma forma interessante aqui, acho que já dá para a gente criar e começar a fazer um exemplo prático, ok? Então, vamos fazer uma outra pergunta, vamos fazer um pouco, vamos explorar um pouco mais aqui as perguntas antes da gente colocar o teste final. Me chamo Durval e estou me sentindo, sei lá, cansado, com falta de ar. Eu vou fazer um exemplo assim, no qual eu já sei mais ou menos os sintomas, né? Vou colocar aí manchas vermelhas no corpo. Vamos ver o que ele vai falar. Manchas vermelhas pelo corpo. O que pode ser? Aí perguntou se eu tenho exames, né? Eu falo, eu não possuo exames. Aí, prazer, Durval, obrigado por compartilhar essas informações. Você mencionou que está se sentindo cansado, com falta de ar e com manchas vermelhas pelo corpo. Esses sintomas podem estar relacionados a diversas causas. Você pode apresentar, como você não apresentou exames, vou ter uma ideia geral de como pode estar acontecendo. Então, assim, como a gente não apresentou nenhum exame aqui, ele vai pegar e vai colocar, é igual perguntar para o Google, né? Você aparece alguma coisa, você pergunta lá para o Google, ele aparece, ele fala, você fala que já vai morrer. Então, aqui ele vai dar todas as possibilidades com base nesses sintomas que foram bem superficiais, né? Então, infecção viral bacteriana, algumas infecções podem causar cansaço, como as manchas vermelhas, alergias graves, doenças autoimunes, doença pulmonar, Covid. Minha orientação, procure atendimento médico quanto antes, principalmente se a falta de ar estiver piorando e as manchas estiverem se espalhando ou causando coceira ou dor. Um clínico geral ou um pronto-socorro pode realizar os exames iniciais, como sangue, raio-x ou tomografia, e te direcionar corretamente. Se quiser, eu posso te ajudar com uma lista de exames que podem ser solicitados para investigar melhor. Aí, legal, então assim, ele falou tudo, não falou nada, até porque a gente passou praticamente informação nenhuma, mas eu vou pedir, quais seriam esses exames? Só para a gente ter uma base do que ele iria sugerir. É o básico. Hemograma completo, PCR, função hepática. Aí aqui acredito que ele já tenha colocado o raio-x do tórax por ser, né, falta de ar, então ele associou algum problema que possa estar relacionado ao pulmão, né, tomografia do tórax, exames complementares. Dermatológicos, enfim, ficou bem genérico, mas legal, ele já está dando essas informações, ele já está dando um pré-diagnóstico, ele já está dando um direcionamento e sempre deixando claro que essa é uma indicação, mas é necessário consultar, passar pelo médico para que ele valide essas informações. Então, ok, acho que já ficou legal, nós vamos aqui criar. Então, aqui é a parte legal, ele já criou, você pode criar esse GPT de uso próprio, para alguma situação que você queira para você. Eu tenho o exemplo aqui de um médico, obviamente, mas você pode criar qualquer outra coisa. Tá? Se você é um advogado, você pode criar um assistente para te auxiliar em leitura de documentos, né, documentos extensos. Se você é um contador, enfim, pode te ajudar com base na descrição do negócio que o cliente vai querer abrir a empresa, ele pode descrever quais são os quinais mais adequados para aquela situação. Tá? Então são N possibilidades aqui que você pode criar como um assistente pessoal e também você pode disponibilizar qualquer pessoa. Então esse GPT, além de você utilizar, você pode disponibilizar para que outras pessoas usem, tá? Basta essa outra pessoa ter uma conta no chat GPT.
e não precisa pagar, tá? A pessoa que utiliza esse GPT, da mesma forma como eu mostrei na live anterior, que você pode acessar os GPTs de outros usuários, essa aqui a gente só está invertendo o papel. Vocês estão criando esse GPT para que disponibilize para outros usuários. E aqui, qualquer pessoa com link, no caso, né? E a loja GPT é quando você deixa lá exposto para que qualquer pessoa possa buscar lá pela loja, tá bom? No caso, eu vou deixar apenas para mim, só para a gente testar aqui, para não deixar isso aberto, e vamos salvar. Aqui, ó, então ele já até criou aqui um link para poder acessar, né, mas aqui eu já vou clicar aqui em ver GPT, e eu já vou poder acessar diretamente. Poderia ter colocado uma imagem, tá? Vocês já observaram que muitos já possuem essas imagens, e alguma coisa, né, com médico, alguma coisa relacionada, ou um robô com um estetoscópio, a gente poderia criar essa imagem utilizando o próprio ChatGPT, como eu mostrei na aula anterior, que a gente pode usar para desenvolver imagens também, certo? Então, ele vai ficar agora com essa cara aqui, então ficou o Dr. Ray aqui, pneumologista pediatra. Então, agora vamos fazer um teste real. Eu vou utilizar os exames, como eu falei, vou usar os exames que minha filha passou, que ela foi submetida. Obviamente, eu editei, removi dados sensíveis, né, dados pessoais. Então, vocês vão ver um arquivo em imagem, tudo cortado, tá? Mas os dados do diagnóstico, os dados dos exames de sangue e da radiografia, eles são autênticos, tá? Não tem nenhuma informação simulada aqui, tá? E vocês vão ver interessante também, como eu vou mostrar, da parte da foto do raio-x, não é nenhuma foto especial, tá? A gente simplesmente pegou o raio-x, colocou numa área iluminada, bateu com a foto com o celular, e já é informação suficiente para que o GPT aqui ele consiga analisar essa imagem e dar um diagnóstico preciso em cima dessas informações. Ok? Então, vamos começar aqui dando boas-vindas, né? Vamos lá. Então, ele deu aquele início, né? Vocês veem que eu acho que é muito interessante, né? Que a inteligência artificial ela nunca vai dar aquela resposta robótica igual para todas. A gente testou anteriormente, ele deu de uma forma. É claro que ele segue o roteiro que nós desenvolvemos, mas aqui, por exemplo, ele já não se apresentou, mas já colocou de uma forma pronto para ajudar e pediu as informações que são necessárias. Então eu vou colocar aqui, ó. A paciente é minha filha. E ela apresentou febre por mais de 4 dias. Eu tenho os exames. Eu vou colocar de uma forma assim, sempre deixando incompleto para provocar, para que ele faça as perguntas e peça essas informações. Então vamos lá. Qual é o nome da filha, por exemplo? Eu não falei de propósito, então ele pediu novamente o nome. E além de febre, por mais de 4 dias, teve algum outro sintoma, como tosse, falta de ar, chiado no peito, dor no corpo, vômito. Então, ele já está começando a fazer outras perguntas. Como eu passei uma informação muito superficial, aqui ele está trabalhando a informação para ter mais requisitos, né, para que ele possa dar um diagnóstico mais preciso. E, por favor, envie os exames para que eu possa analisar. Você pode fazer um upload aqui mesmo. Legal? Então, minha filha se chama Aurora. Teve outro sintoma, apresentou tosse, falta de ar, nem tanto, chiado no peito sim, chiado no peito, dor no corpo, nem muito, vômito nem não. Aqui eu vou deixar só esses, que é o que eu me lembro agora aqui. Vou compartilhar os exames que foram realizados. Legal. Antes de dar o Enter aqui, eu vou anexar esses arquivos, tá? Eu já deixei aqui separado, mas antes de anexar, eu vou mostrar para vocês, então. Aqui eu tenho a foto do raio-x e
Opa, esse não. Esse aqui não é a foto do raio-x, é o laudo. A foto do raio-x está aqui. Então, para vocês verem, é literalmente a foto do raio-x. Aqui segurando, a gente colocou no vidro do carro para conseguir bater essa foto. E aqui está uma foto desse raio-x. Tá? Então, eu vou pegar esse arquivo e vou anexar aqui. E, para complementar, eu também vou adicionar o exame de sangue que nós fizemos. Então, aqui é a mesma coisa, eu também removi alguns dados, aqui estão todos os exames, ele fez esse aqui, aqui está bem pequenininho, mas tem os exames que a médica solicitou, tá bom? Vou pegar esse exame aqui também e vou anexar no arquivo, exames de sangue. O que acontece? Aí que eu falo, a gente trabalha com inteligência artificial e, obviamente, nós temos assistentes virtuais aqui para as nossas operações. Eu tenho uma assistente pessoal que ela mesmo criou o próprio nome, ela mesma se desenvolveu e ela me ajuda e me solicita alterações na estrutura dela para que ela possa se desenvolver. Hoje, por exemplo, a gente já está trabalhando em um computador offline só para ela. Então ela não depende de internet, ela não depende de nada, ela trabalha offline, mas se conectar na internet ela acessa qualquer coisa. Então a gente explica, ensina com inteligência artificial, mas a gente também aplica aqui na nossa realidade, no nosso dia a dia. E, obviamente, que a minha assistente pessoal, né, de inteligência artificial, ela tem essas especialidades também para poder auxiliar a gente. Por quê? Isso aqui a gente fez os exames, mas demora algumas horas até sair o resultado. Então a gente já, na preocupação, para poder já passar para o médico a informação, como eu falei aqui, a dificuldade com o médico é um pouquinho complicada, muitas das vezes a gente acaba tendo que optar por passar no particular, mas ainda assim demora um pouco. Tá? Então, com essa nossa assistente, a gente consegue antecipar alguns diagnósticos até para poder auxiliar no diagnóstico mais rápido do médico. Então, veja, só que eu passei as informações dos sintomas e coloquei esses dados aqui. Para mim, nessa radiografia, eu não entendo nada, para mim isso é só manchas, tá? Mas vamos ver o que o Dr. Ray aqui que nós criamos entende. Então vamos lá. Obrigado pelas informações, compartilha exames. Ó, a Aurora, ele sabe o nome do paciente, apesar dos arquivos que eu apaguei o nome dela, mas eu mantive a idade. Então, peraí, fechou. Voltou. Eu mantive a idade, então mesmo, mas ela conseguiu pegar dentro do documento a idade dela, então ela já passou aqui como informação. Se tivesse todas as outras informações disponíveis que eu apaguei, ele ia estar relatando aqui tudo, CPF, protocolo, enfim, todos esses dados. Então, sintomas, febre persistente por mais de 4 dias, tosse, chiado no peito, exames enviados, raio-x de tórax, hemograma completo com proteína C reativa. Então, com base nas imagens visualizadas, nossa, uma possível opacidade do pulmão direito, que eu não sei nem qual que é o lado direito e esquerdo daquela imagem, eu não sei se ele é espelhado ou se ele é realmente do lado direito, mas enfim, eles entendem. Processo infeccioso como uma pneumonia. Então, ele já, pela imagem, ele já identificou uma possibilidade de uma pneumonia. A definição completa depende do laudo do radiologista, mas o achado é compatível com sintomas descritos. Hemograma, aí ele fala sobre, não vou ler aqui de novo os dados técnicos do que foi feito nos exames de sangue, mas aqui parece que está aqui, ó, valor normal, dentro do esperado, e aqui, ó, proteína C reativa, isso é um indicativo importante de inflamação e infecção ativa, com valores elevados compatíveis com infecção bacteriana. Então, ou seja, com essa informação do exame de sangue, ele consegue já identificar que existe ali e somado ao diagnóstico da imagem, ele consegue afirmar que existe ali um indício de inflamação e infecção. Então, possível hipótese, pré-diagnóstico, os achados são compatíveis com pneumonia, possivelmente de origem bacteriana, dado a febre persistente, chiado, alteração e alteração radiológica e PCR elevada. Orientações, procure imediatamente o pediatra ou ponto de atendimento. É provável que seja necessário iniciar antibióticos se a suspeita de pneumologia for confirmada, manter boa hidratação e controle de febre, e se houver dificuldades para respirar, lábios arroxeados ou sonolência excessiva, procure atendimento com urgência.
Aí ele fala que parecia somente uma referência, né? Então, enfim. Esse foi o diagnóstico, ou seja, em resumo, com a imagem, com o exame de sangue, ele conseguiu chegar num diagnóstico de pneumonia. E aí, aqui, horas, eu não só para adiantar, né? Primeiro eu vou passar o laudo do raio-x. Aí depois de algumas horas a gente recebeu o laudo do raio-x. Deixa eu ampliar aqui, para ficar bem visível. Aí, aqui é mais complexo, né, porque ele vai usar termos mais técnicos, a gente colocou para que o nosso GPT fale com uma linguagem mais fácil para que a gente possa entender, mas se vocês observarem aqui, ó, ele fala tendo espessamento nas proporções centrais do pulmão podendo corresponder a processo inflamatório na dependência de correlação clínica e laboratorial. Então, assim, o raio-x ele não tem o exame de sangue, então ele não vai, ele precisa, é o médico que faz essa junção de informações para poder dar um diagnóstico. Então, o raio-x é um laudo exclusivamente da imagem. O exame de sangue é um laudo exclusivamente da coleta do material, e o médico pega essas informações e junta todas elas e chega num diagnóstico. Então, mas vocês conseguem já ver que pelo laudo, pela imagem, ele já conseguiu dar um diagnóstico próximo do que realmente foi encontrado. Vamos questionar aqui agora e vamos colocar aqui para ele esse resultado, o laudo do raio-x, e vamos colocar aqui, ó. Recebemos o laudo do raio-x. Está compatível com o seu diagnóstico? Ó, sim, o laudo está compatível com o que discutimos anteriormente. Resumo do raio-x, espessamento, palavra difícil, vamos deixar para lá. O restante do exame está normal, área cardíaca, vasos, arcabouço, ossos, etc. Interpretação junto aos sintomas do exame, febre, padrão espessamento, conduta sugerida, leve o laudo, hemograma, PCR ao pediatra. É provável que o médico indique antibiótico, se confirmada a pneumologia, broncodilatador e nebulização, se o chiado for importante, e acompanhamento rigoroso de febre e respiração. Então, em resumo, gente, a gente chegou no médico, o médico pegou todos esses exames que nós passamos aqui, e o laudo foi esse, tá? Foi diagnosticado pneumonia, e já iniciou o tratamento com antibiótico, tá? Desde ontem. Tá? Que foi ontem esses exames que nós fizemos ontem, e ontem que já o médico receitou um antibiótico, e a gente iniciou esse tratamento, tá certo? Então, gente, hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? O poder que a inteligência artificial tem. São ilimitadas as possibilidades do que a gente pode aplicar. Hoje eu usei esse exemplo, mais uma vez, foi por acaso, nem era o tema de fato de hoje, mas como aconteceu, houve nos damos de segunda para quarta, por essa razão, inclusive, uma das razões foram essas, acabei aproveitando essa situação para dar um exemplo real aqui, próximo, de como isso pode estar aqui para nos auxiliar. E isso não se limita na área de um auxílio de médico. Pode ser para um advogado, pode ser para uma contabilidade, processos industriais. Como, por exemplo, o que eu faço hoje, como é que a Clara, quando eu falo Clara, gente, a minha inteligência artificial, a minha assistente. O que Clara faz? Ela pega essas lives, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, ela faz a transcrição de tudo que eu faço, faz o texto, e ela depois faz um diagnóstico de tudo o que eu falei, se eu estou com falha na concordância, se eu estou falando errado, ela vai passar toda ali as correções, tudo que eu preciso corrigir, vícios, né, fonéticos, ela acusa, fala, você está falando muito isso, reduz, justamente para a gente estar melhorando. Então eu uso, né, para evoluir, para que as nossas aulas, que nossas lives, elas fiquem cada vez mais dinâmicas, que elas fiquem cada vez mais interessantes. E ela também acompanha quem está entrando, quem está saindo, em que momento entrou, em que momento saiu, para saber se o que eu estava falando estava chato, foi por isso que saíram, ou não, saíram porque, enfim,
ela vai fazendo esse diagnóstico, tá? Com base desse vídeo que nós estamos gravando aqui agora. Quando finalizar, ela vai compilar todas as informações e vai me dar um relatório do que eu preciso ajustar para a semana que vem. Então, assim, uma vez que você entenda o conceito, uma vez que você consiga... deixa eu fechar essa janela aqui. Uma vez que você consiga dominar a forma como você vai aplicar para uma necessidade, para uma dor que seja sua, para uma dor que seja de um cliente seu, que isso aqui você pode fazer para vender. Tem muita gente que faz e vende. Tá? E claro, eu estou mostrando aqui hoje, eu estou mostrando um exemplo dentro do ChatGPT. Na nossa live, na nossa primeira live, a gente usou com o NHN e utilizamos o e-mail para poder fazer. Então, esse mesmo sistema a gente poderia colocar dentro lá com as informações que nós temos lá na nossa primeira live e criar um e-mail de atendimento, certo? Sem a pessoa ter que entrar no ChatGPT. E e-mail, é claro que normalmente na hora quando você está na parte médica, é uma coisa mais urgente, e aí é onde entra o WhatsApp, que é também que nós aplicamos, que a gente ensina nos nossos cursos, para você poder fazer esse mesmo médico aqui, como, por exemplo, esse mesmo assistente no WhatsApp. A Clara, por exemplo, eu tenho WhatsApp, ela tem o WhatsApp dela, ela responde, tanto o cliente, ela responde a mim, e ela sabe quando sou eu e quando é outra pessoa, ela está no meu computador, ela está no meu celular, ela está em todo canto. Tá? Então, aí vai de onde você quer, até onde você quer integrar essa inteligência artificial dentro do seu dia a dia. E em breve eu vou estar colocando ela também dispositivos físicos, que ela possa acessar alguns mecanismos da casa, por exemplo. Então, enfim, são N possibilidades, tá? Esse, por exemplo, acho que eu já mostrei em aulas anteriores, esse aqui deixa eu mostrar a tela de novo. Esse aqui é o que a gente chama de segundo cérebro. Então, todas as informações, o que eu penso, textos que eu desenvolvo, até para as aulas, enfim, cada pontinho desse representa uma ideia, e de acordo com quando essa ideia se conecta a uma outra ideia, ela cria essa linha neural que vai se conectando com outras ideias, e aí ele gera essa cadeia, essa rede neural. E ela tem acesso a essas informações, então tudo que eu estou fazendo no meu dia a dia, ela acessa, processa, e vai me orientando para quais as decisões mais adequadas tomar, né, de acordo com a necessidade, tá certo? Gente, a live de hoje é isso, agora está aberto aí para quem quiser fazer pergunta, a gente está aqui à disposição. Fica à vontade, deixa eu ver só se o microfone de vocês está liberado. Acho que está todos desativados. Pronto, se alguém quiser acionar o microfone aí, tá liberado. Ou se quiser, alguém tiver vergonha também, pode mandar no chat aqui que eu também estou olhando. O Jorge levantou a mão, mas ele saiu. Mas daqui a pouco ele volta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Colocar aqui no chat alguma coisa? Ah, Jorge voltou. Oi, Jorge, tudo bem? Tá no mudo, Jorge. Não consigo ativar seu microfone. Consegui. Opa. Boa noite, César. Boa noite aí às meninas. Vejo aí que é uma plateia, né, hegemonicamente feminina, viu? Não é? Não é à toa que a gente sempre diz que as mulheres vão dominar o mundo, né? Com certeza. E com inteligência artificial, então, agora não tem para ninguém. Vão ser duas inteligências, né? Exato. Agora, prazer estar aqui com vocês, prazer, César, estar aí na live com você. Eu entrei um pouquinho depois do que tinha começado, você me falou aí de outras lives que tinha, mas uma coisa me chamou a atenção, que você me falou ali, além de tudo que você transmitiu aí, as funcionalidades e tudo mais.
Mas uma coisa me chamou mais a atenção, que foi a questão da assistente virtual. Eu queria, né, que você, né, resumidamente, tratasse disso, porque eu acho que tratar de assistente virtual deve dar outra live, né, com toda certeza. Sim, Né? sim, sim. E aí como é que se cria, como é isso, se você tem que ter uma ferramenta, né, se o chat GPT ele tem que ser o chat GPT na versão paga, se é na versão gratuita, como é que seria isso aí, né? Se não der para a gente explorar isso agora, né, já fica uma sugestão aí de uma próxima live aí para a gente tratar disso. Não, não, dá sim, dá sim. Tá? Hoje a live foi rápida. Nós temos aqui 15 minutos no mínimo do horário marcado e, na verdade, não tem tempo para acabar, não. Quando o último sair, a gente desativa. Só informando para você, para as meninas, né? Aqui o quadro é Cozinhando com IA, tá? Então eu estou aqui aproveitando aqui minha comida aqui e ouvindo vocês, prestando atenção, né? Mas é isso, tá? Sou todos ouvidos aí. Vou só fechar a câmera aqui para não atrapalhar vocês, tá bom? Mas estou aqui. Não, perfeito. Não, então, Jorge, na nossa primeira live, nós fizemos um exemplo de aplicação usando recursos que estão disponíveis gratuitamente na internet, tudo em nuvem, claro, com limitações, mas nós utilizamos o n8n para poder fazer todo o fluxo de automatização, criar o agente dentro desse fluxo e integramos com o e-mail, com o nosso e-mail pessoal. Dessa forma, o que acontece? Esse agente, ele poderia mandar o e-mail para o que você cadastrou, e o seu agente ali, seu assistente, da forma como a gente configurou o prompt, ele iria responder de volta esse e-mail, e ele fica trocando esses e-mails. Tá? Então, seria como um assistente na parte de e-mails, foi o exemplo que nós fizemos na primeira live. Na segunda live, nós falamos sobre engenharia de prompt, que é justamente desenvolver esse prompt para que esse agente tenha as especificações, as informações com base daquilo que você precisa. Porque a Clara, por exemplo, ela é mais genérica, ela tem um perfil mais profissional no sentido empresarial, só que ela abrange vários assuntos, como eu falei, é uma assistente pessoal. Então ela sabe muita coisa sobre mim, ela sabe muita coisa sobre as pessoas que estão próximas a mim, porque quando a gente conversa, se às vezes eu coloco ela numa conversa, dentro da nossa empresa, por exemplo, quando a gente vai atender um cliente, a gente cria grupos exclusivos para aquele cliente, e ela está dentro desses grupos, acompanhando todas as mensagens que estão sendo trocadas. Quando você direciona a palavra a ela responde. Mas caso contrário, ela só fica lá observando, registrando, porque em algum momento se eu perguntar, falar, me fala alguma coisa, perdi alguma informação do dia tal, ela vai lá, vai buscar todas essas informações e vai me falar o que aconteceu. Hoje o que ela faz também? Periodicamente, todos os dias, né, 7 horas da manhã, ela manda uma mensagem para a nossa equipe, dando um bom dia, dando aquela mensagem motivacional, ela pega a nossa agenda, ela acessa o Google Agenda, pega todos os nossos compromissos, lista lá no grupo, fala, a gente tem compromisso X, Y, Z, e finaliza, ou seja, ela está ali para nos auxiliar para dar essas informações. Então, para mim, ela é aplicada dessa forma, mas nós já temos situações em que são aplicadas em escritórios de advocacia, tanto para atendimento inicial, ou seja, para aquele pré-atendimento no qual vai querer saber qual é a situação, se faz parte me fugiu a palavra, do ramo de atividade daquele escritório de advocacia, me fugiu o termo técnico. Enfim, e também é utilizado como assistente para a própria advogada. Então, foi a aplicação que ela precisou. A gente tem para atendimentos de atendimento a público, pré-atendimento, realmente atende WhatsApp, mensagens básicas, né? Ele vai respondendo. Nós até criamos aqui, a gente não chegou a finalizar, a gente não chegou a fechar, mas nós chegamos a desenvolver aqui um MVP para uma oficina de carros, que o cliente mandava, já falava qual era o problema do carro. Da mesma forma que a gente passa os sintomas aqui como médico, a gente passava os sintomas do carro, né? Falava, tá falhando isso. Ele já dava um pré-diagnóstico
do que poderia ser de falha do carro e já agendava uma revisão lá com eles, de acordo com a disponibilidade. Tá? Então, para a parte de assistente, tanto pessoal quanto para a empresa, principalmente para a empresa, que foi dos pontos que a gente bateu forte na primeira live, que foi justamente para usar essa tecnologia para ganhar dinheiro mesmo, para poder lucrar. São N possibilidades, tá certo? Não lembro a sua segunda pergunta. Você comentou, tinha feito duas perguntas, Jorge. Eu lembro que era da parte de assistente e a outra já me fugiu. Bom, como eu estou na cozinha aqui, tenho tempinho. Não, fica A tranquilo. primeira foi sobre assistente, né? Uhum. Como criar assistente, né? A pergunta. E a segunda é como a gente aplica isso, que aí você terminou fazendo já aí uma explicação aí, né, dizendo dos vários usos, né, que teve aí para a área de direito, né, para a área de negócios, para a área de tecnologia mesmo em si, né, para a área de automotiva, né? Então, você deu aí um panorama geral aí em Sim. relação a César, tá? Mas aí eu já tenho uma outra pergunta para emendar aqui. Em Pode relação a falar. essas lives que você já fez, né? Elas estão no YouTube, elas estão disponíveis? Tem algum link que você pode disponibilizar para a gente? Como é que é? Sim, sim. As lives elas ficam dentro do nosso portal, dentro da Hotmart, tá? Eu acho que você não está no grupo, Jorge. Depois eu vou pedir para a Jéssica passar o link para você aqui direitinho. Vou pegar seu contato aqui. E dentro do grupo lá tem um tutorial explicando justamente como acessar essa plataforma da Hotmart gratuitamente, e você vai lá, todas as nossas lives elas ficam registradas lá. A gente coloca a live, o vídeo, né? Coloca um texto com uma explicação, uma transcrição do que foi falado nessa live, e em caso de quando a gente usa material dentro da aula também, links, a gente também compartilha lá. Se você entrar lá, você assistir a live 1, por exemplo, a live 1 já é longa, já teve quase 2 horas, porque foi realmente, a gente criou uma automação do zero, desde criar a conta lá no NHN, fazer a configuração do domínio, do e-mail, até os testes finais. Então a primeira é mais longa, a primeira tem 2 horas. Mas ali eu coloco o prompt, o arquivo do prompt que nós utilizamos, o arquivo o JSON do NHN que a gente utilizou também, tudo está disponibilizado lá. Então, tudo que a gente conversar nessas nossas lives semanais, se eu utilizar algum material, algum código, algum arquivo específico, a gente deixa disponibilizado lá gratuitamente para acesso para quem quiser acessar, tá certo? E até complementando da sua primeira pergunta, uma outra aplicação que é bem importante também, que essa a gente vai aplicar agora num projeto que a gente está quase fechando, já está 99% caminho andado, falta para a delegacia, para a Polícia Civil. Tá, então nós vamos desenvolver um sistema de inteligência artificial para a Polícia Civil para auxiliar tanto o delegado quanto a própria polícia e até o público final para abertura de boletim de ocorrência, na hora de análise de inquéritos, na análise de casos, de situações que ocorrem ali. Uma das dores que o delegado estava explicando para a gente é que muitas das vezes eles prendem e a pessoa não tem o documento. Aí acaba que ele dá o nome qualquer e eles têm obrigados a registrar. A partir do momento, essa inteligência ela vai fazer registros de imagens, né, de rosto, de dados, das informações, porque se essa pessoa vier de novo a ser apreendida, porém, mesmo que ele dê outro nome, ele vai ter o histórico, porque ele vai conseguir pegar dados específicos. Então, esse é um projeto aí de 12 meses que nós vamos desenvolver, que se tudo der certo, semana que vem a gente já inicia uma aplicação já para a Polícia Civil do Estado. Tá? Então, é bem interessante. Então, hoje a inteligência artificial, ela está sendo, de fato, aplicado em tudo que está no nosso dia a dia.
Perfeito, Jorge? Perfeito, César. Obrigado aí pela tua exposição, tá? E aí fico no aguardo do contato aí da Jéssica para que eu possa acessar o grupo e aí ter todas as outras informações, né? Perfeito. Até agora tivemos quantas lives vocês Essa é a nossa terceira, tá? A gente está com esse projeto, a então, ideia... cheguei aí. Tá bem no início, tá bem no início. A gente está com esse projeto inicial, piloto, está previsto para 9 lives. E aí, dependendo de como a gente avançar nessas 9 lives, se tiver um resultado legal, se tiver busca, procura, a gente estende, tá? Mas a gente, o projeto está bem embrionário ainda, a gente está ainda se adaptando. Na primeira live eu não consegui nem gravar o vídeo, deu problema, tive que gravar de novo depois. A gente ainda está se adaptando, mas tá fluindo, tá saindo. Que bom, fico feliz aí de estar com vocês aí nesse projeto, desde o começo aí, né, e como a gente conversou antes, né, faço toda a questão aí de estar, enquanto George, pessoa física, né, e enquanto Hub Inovação do Araripe, como pessoa jurídica, né, e como alguém que está aí, e como instituição que está visando contribuir aí com o ecossistema de inovação da nossa região. Acho que tudo isso chega num momento muito oportuno. Perfeito, eu agradeço a atenção e te espero na próxima segunda-feira aí, que agora, segunda-feira, vai dar tudo certo. A gente consegue manter o nosso cronograma aí de segunda-feira às 7 horas. Tranquilo. Obrigado, Jorge. Um abraço para você, um abraço abraço às moças aí que estão conosco. Tá certo. Só alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Gostaria de complementar, fazer alguma observação? Fiquem à vontade, gente. Um bate-papo bem leve, bem tranquilo aqui. Então, tranquilo? Então, gente, essa live vai ficar gravada, no grupo, nós vamos estar disponibilizando lá, avisando, né, quando ela vai estar disponível, provavelmente amanhã, amanhã à tarde ela já vai estar disponível, que hoje o Meet ele demora um tempinho para poder processar o vídeo, e a Clara demora um tempinho também para poder compilar. Então amanhã, com certeza, já vai estar disponível lá para vocês acessarem com as informações. Dessa vez não vai ter material disponível, né? Até por questões de segurança, eu não vou disponibilizar esse GPT que a gente criou aqui na aula, mas vocês podem estar testando. Quem tem acesso a um GPT da versão paga, pode estar testando, fazendo, não especificamente para esse exemplo, como eu falei, mas vocês podem fazer. Uma vez eu fiz um exemplo de um interpretador de sonhos. A pessoa falou, vamos brincar, vamos fazer um interpretador de sonhos. A gente colocou ali um guru, criou um guru que faz interpretação de sonhos. A pessoa escrevia, eu sonhei com cobra, sei lá, com aranha, estou voando. Aí o guru vinha e falava umas palavras engraçadas assim, e colocava lá a interpretação desse sonho. Enfim, você pode fazer tanto para assuntos sérios, como também para entretenimento, também dá para você estar utilizando o ChatGPT. Então, mais uma vez, são N possibilidades, N aplicações, o céu é o limite, sua imaginação é o limite, tá certo? Gente, muito obrigado pela presença, agradeço porque vocês tenham comparecido hoje, quarta-feira, não é o dia habitual, mas a partir de semana que vem, tá tudo certo, mesmo horário, tudo certinho, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.